Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch, estou com o Rodrigo Roenes, Danilo Balu e vamos falar sobre o tal do split negativo e para quem não sabe, vamos começar com a definição. Isso é importante. Porque uma vez eu fiz um texto falando sobre split negativo. Legal, adorei o texto, belo texto. O que é isso? Mas o que é esse tal desse split negativo, né? Split negativo nada mais é do que você fazer, principalmente numa prova, que a gente fala. De qualquer distância. De qualquer distância, seja 400, 200 metros, ou 5 quilômetros, ou meia maratona ou maratona. Com redes. Exatamente. Que você faça a segunda metade, então o 50% final da prova, num ritmo mais rápido, num ritmo melhor, ou em menos tempo do que a primeira metade da prova. Então, você faz, vamos supor, numa ordem tranquila para se entender. Se você vai correr 10 km para 50 minutos, é você correr para 25 e 30 e 24 e 30 a segunda metade. Negativo. Esse é o split negativo. Entre aspas, ele acelerou na segunda metade. Exatamente. E daí a gente já falou várias vezes sobre isso, inclusive fizemos uma live com os colaboradores, com os apoiadores do nosso podcast aqui. Inclusive, muito obrigado a todos que continuam nos apoiando. Falando um pouco isso. Fala, Rô, pode falar. Não, por que esse fator é muito pouco destacado É em prova de 5 e 10 quilômetros? 21 e 42, ok, mas 5 e 10... É que, na realidade, o 5 e 10, você não tem muita margem para isso. Porque, fisiologicamente, se a gente for falar, o 5 e o 10 é alguma coisa onde você vai você consegue chegar o mais perto do seu 100% o tempo inteiro, a duração da prova toda. O ritmo ele é muito linear. Exato. Ele é bem mais, digamos que mais do que a maratona. Para quem até gosta aí de fazer os VO2 e entender os limiares e tal, o limiar 2 que todo mundo fala é um limiar onde a gente, você, o Kipchoge ou quem quer que seja, não consegue sustentar o máximo, aquele ritmo, normalmente mais de 40 minutos. Então, se a gente trazer isso para a vida do amador, a gente vai falar o quê? Que ele correndo 100% do tempo dele, ele chega a correr 10 ou muito perto de 10 quilômetros, tá? Se a gente pensar na pista, os 5 e os 10 mil, a gente nunca vai ver, vai ser difícil você ver, na realidade, tendo uma prova que eles já saem a primeira volta fazendo para recorde mundial. Por quê? Porque é uma prova estratégica. Quem tá lá, eles estão lá, a gente vai falar isso sobre na maratona. Mas eles estão lá para ganhar a prova. Eles não estão lá para fazer o recorde. Pode ser que o recorde venha, mas o objetivo do atleta profissional ali nos 5 e nos 10 na pista é ele ganhar. É por posição. É posição, não é tempo, né? O cara que vai ganhar o dinheiro pela premiação, o que vai ganhar mais dinheiro, é o que chega a cruzar a linha de chegada em primeiro. Se ele fez os 10 mil para 28 ou para 26 alto, tanto faz. Se ele ganhou, tanto faz, é indiferente para ele. É o que a gente viu, Mo Farah, que dava um exemplo típico, principalmente em Londres, que a gente viu ali que ficou muito caracterizado, teve um away em cima dele, que ele fazia isso, ficava ali metade da prova lá, e na última colocação, gerenciando, não dando ritmo para todo mundo, e ele era um cara muito mais veloz, tinha essa capacidade, um atleta incrível, e ele apertava ali no finzinho e fazia as últimas 2, 3 voltas, ele estava lá na frente, né? Com relação à meia maratona e a maratona, eu acho que assim, vamos tentar jogar mais para a maratona, que eu acho que fica mais fácil a conversa e de todos os entendimentos, até o estudo aqui que eu trouxe para a gente falar é baseado muito mais na maratona do que no resto. Eu e o Balu, se me corrija se eu estiver errado, Balu, a gente fala muito disso, que o split negativo ele pode acontecer, mas que a busca do split negativo para você fazer a sua melhor prova, ela não é a melhor estratégia, né? Você tem que fazer o quê? Você tem que entender o ritmo e tentar fazer uma prova muito mais linear do que você fazer uma coisa que você vai aumentando. Até porque, primeiro ponto, nós não temos certeza nenhuma de como estaremos depois dos 21, mais ainda depois dos 30 ou dos 35. Então, você acreditar que você vai chegar nos 35, podendo correr num ritmo mais forte do que você começou a prova, já é um ponto difícil e, assim, você tem que estar muito confiante e tem que acreditar muito que vai dar certo. E mesmo assim, extremamente bem treinado, pode ser que não dê. Exato. Né? E outra coisa, esses caras elite, eles se conhecem a si mesmos, né, muito melhor do que os amadores mais rápidos. Qualquer amador. Qualquer amador. Por bagagem, por talento,
por volume de treino. Então ele sabe se ele consegue fazer... Óbvio que ele não tem 100% da certeza, até porque não precisava ter a corrida, né? Era só conversar antes do treino, da prova. E aí, o que você fez, né? Tipo, então você ganhou, não vamos correr. É isso. Mas assim, esse cara, ele sabe se ele 3,05, ele consegue sustentar, ele põe aquela carga de fé. Não, acho que dá, assim. O amador não tem essa leitura tão apurada, né? Não tem esse nível apurado de certeza. Então, esses caras, a chance de eles se saírem bem-sucedidos andando muito próximo do limite é muito maior do que o amador. Então, o amador ele carrega uma carga de incerteza muito maior, justamente em um momento em que ele está mais fatigado. Esse é um ponto. 2, o ser humano ele responde, a fisiologia humana ela responde ao tempo, ela não responde ao volume corrido. Então, a nossa fisiologia ela é baseada no tempo de esforço, não no quilômetro de esforço. Se a gente olhar um cara da elite, quando ele passa, vou usar o exemplo que o Ri falou, dos 35, a gente está falando que ele chega por volta de 1h45, se eu não estou enganado, nos 35 quilômetros. Então, por volta de 1h45, ele está no 35. O amador não, já é 2 e tralalá. Né? Então, esse cara ele tem muito mais tempo no lombo, o amador, de esforço. O corpo ele está submetido a esse esforço durante muito mais tempo. Ele está meia hora a mais de esforço. Como você vai achar que um amador meia hora a mais vai acelerar? É muita fé achar que a gente consegue mais do que e de profissional. Fato, o que tem essa questão, e eu acho que um outro ponto que é importante é que assim, as pessoas falam, poxa, eu fiz um split negativo. Para algumas pessoas eu ouço, falou legal, tal. Para quem eu já tenho um pouco mais proximidade, ou aluno, né, as pessoas que eu acabo orientando, o que eu falo para eles é o seguinte, vocês têm que entender que se você conseguiu apertar e você, mas eu fiz os últimos 2 quilômetros 20 segundos mais rápido que a média. Eu falei, então você errou. Porque era melhor você ter diluído essa força toda sua ao longo dos outros 40 quilômetros, porque você com certeza faria um tempo melhor. Você não pode terminar falando que você... eu terminei apertando e eu tirei 20, 15, 10 segundos da minha média. Você acha que a grande... Você só consegue fazer isso por quê? Porque de fato você não extraiu o que você poderia no começo da prova. Vocês acham que a grande maioria de amadores que, sei lá, no final de uma maratona, depois que vão ver o resultado, conseguem o split negativo, foi por ter sido planejado ou é uma surpresa no final da prova? Não, eu acho que a grande maioria entra nessa história de tem que ser um split negativo. Eu tenho a grande maioria é isso. Eles buscam isso. Não sei o quê, aí eu vou tentar acelerar. Eu falei, tá errado, cara. Você vai tentar acelerar, cara. 30 km depois. Você tem que fazer força para perder pouco. Né? Quando o Ri falou o que ele fala para os alunos dele, eu não sou tão bravo assim. O que eu falo você fez os 2 últimos, legal. Na próxima, a gente consegue sair mais rápido. Não, a gente consegue sair mais rápido. Se você fez hoje... teve Londres, né? Uma aluna. Fez 3,29. Pô, que legal. Na próxima, a gente pode sair 3,25. Pode mirar um 3,25. Estou dando um exemplo aproximado. Não falei esse número para ela. Mas que é um sinal, tipo, se você conseguiu fazer o split negativo, quer dizer que sobrou. Não é pra gente chegar sobrando. E o sobrar não quer dizer que você terminou inteiro. Não. É que se você tinha força pra apertar, estava sobrando. Exato. Só gasta quem tem. Seja esforço físico ou dinheiro. Entendeu? Não adianta falar assim, eu guardei dinheiro a vida inteira e agora eu comprei tal coisa. Fala, então, o que você fez ao longo da vida? Você se privou de alguma coisa. Na corrida é a mesma coisa. Se você tinha para gastar energia no final, é porque você não gastou ela no começo. E óbvio, não é fazer mais forte do que deve, que é difícil. Você trazer o que o Balu falou. Você não vai sair de 3,29 para 3,15 a maratona. Você vai diminuir 4 minutos. 4 minutos em 42 quilômetros, a gente está falando de 6, 7 segundos. Já é muita coisa. Mas daí, a partir do momento que você entende que aquela pessoa, naquela prova, terminou com um split negativo... Quer dizer que naquela prova ela já poderia tirar uns 2, 3. Então, para a próxima... Eu sou otimista. Não, então, para a próxima, ela tira mais 2, 3, dá essa conta. Então, para o amador, quanto maior o split negativo no final, mais errado tá. Mais errado tá, exato. A prova ideal, anotem. Não sou dono papel e caneta na mão. Anota, pega aí. Não, o ideal é você fazer a prova linear. Se você... para quem está pensando em tempo,
é você identificar o ritmo que você tem que correr. Você tem um rangezinho pra cima, um pouquinho pra cima, 2, 3 pra cima, 2, 3 pra baixo. Que a gente acaba considerando como linear mesmo com esse range. Exatamente. Então, um cara que gosta muito do irlandês, que ele faz vários cálculos, ele chama de linear qualquer coisa 5%. 2,5 pra cima, 2,5 pra baixo. Então, na verdade, fiz na maratona, fiz 3 horas, fiz 1,31 e 1,29, ele considera... Ele como não, linear. Não importa se é 29,31 ou 31,29, ele fala linear, não fala, fez positivo, fez negativo. Porque vai cair nisso que ele tá falando. Ninguém consegue fazer a maratona inteira todos os 42 a 4,06. Você não vai encontrar ninguém fazendo isso. Vai 1 a 0,7, outra 0,4. Talvez em cima de uma esteira você consiga. 4,06. Fora disso, você não consegue fazer 4,06. Você não tem essa precisão toda. Mas fez 4,11, 4,1, 3,59. A gente chama de linear. Então, acho que acaba meio que sendo isso. Então, para você fazer a prova ideal, de fato, é você. Até porque, fisiologicamente, você entra num estado de equilíbrio. Em inglês, aí o steady state, o pessoal adora falar, steady state. Então, é estado de equilíbrio. Estado de equilíbrio fisiológico. Então, o teu carro, que é o nosso coração, que é o motor do carro, ele fica muito mais econômico a partir do momento que você mantém ele 120 km por hora. Se você vai a 70 e depois você vai a 120, o teu consumo fica alterando. Então, pra pior, né? Para pior, exatamente. Então você fala, não adianta você sair a 100 e depois sair a 140. A 100 você até pode estar um pouco mais econômico, mas a 140 você vai estar gastando mais do que a 120. Sim. Então você tem que manter o mais linear possível. E às vezes as pessoas falam, mas olha, o Ronaldo da Costa fez o split negativo quando ele correu lá o 2,6 dele. E por que ele terminou dando estrela? Porque ele tinha energia. Ele podia ter... Só que ali, o profissional, esse que é um dos grandes pontos, assim. O profissional, ele não está para fazer tempo. Porque quando ele está para fazer tempo, Kipchoge, em Berlim, esse ano de 2022, ele não fez split negativo. Por quê? Porque ele mirou abaixo das 2 horas. Passou para 59 alto e queria dobrar aquilo ali. Ou fechar para 1 hora e dar 1,59 alguma coisa. E ele viu que não dava. Mas ele fez os 2 últimos quilômetros no ritmo da média. Então, mas do 38 pro 40, ele correu 10, 15 segundos acima. Ele passou 1 para 3,12. Exato. 20 segundos quase. Ele dá 18 segundos acima da média do que ele deveria correr. Então, óbvio, pelo amor de Deus, o cara é um fenômeno, o maior nome da história da maratona, mas a gente tem que entender que quando... o objetivo dele é outro, né? É outro. Mas é que tá, mas foi justamente vendo esses caras que, entre treinadores, isso eu acho horroroso, surgiu a ideia de que não, o melhor não é o melhor speech negativo. Porque houve sim, o primeiro, não sei se foi o primeiro, mas deve ter sido o primeiro... O Ronaldo da Costa fez negativo, daí teve uma série de negativos de lá pra cá e criou-se essa ideia de que não, o negativo é melhor. Que ele ganhou porque ele fez negativo. Aí você tem 2 erros enormes nesse raciocínio. Primeiro, quando a gente olha atualmente, hoje, né, a gente tá falando de outubro de 22, dos 100 melhores tempos, e eu tô destacando porque esse é um ranking que vai mudando, obviamente, com o tempo. Dos 100 melhores tempos da história, né, no momento que a gente grava esse episódio, 65 são positivos. Ou seja, 65 vezes... Os melhores entre os 100 melhores, né? 65 é positivo, sendo que desses 65 eu falo com absoluta certeza. Agora o próximo número vai faltar na memória, mas por volta de 30 é algo acima de 30 segundos. Ou seja, o cara foi bem positivo, positivo. Então, a gente pegou alguns exemplos, o Ronaldo da Costa foi o primeiro, provavelmente, e alguns outros falaram, o melhor é negativo. Esse é o primeiro erro, olhar só ali o outlier, só o fora de série, e não olhar o grupo todo, que no caso são os 100 melhores. O segundo ponto eu gosto muito de usar essa base de raciocínio, que é, de novo, a fisiologia humana, ela responde ao tempo, ela não responde ao quilômetro. O que eu quero dizer com isso? O Ronaldo da Costa correu 2,06. O Kipchoge correu o recorde agora 2,01. O amador rápido, que a gente acaba falando meio que formalmente, é por volta de 3 horas. A gente está falando de 50% a mais de tempo. Então é outra prova. Posso só corroborar com isso? Eu peguei um estudo aqui, só para vocês saberem. Um estudo que foi feito com aproximadamente quase 1 milhão de concluintes. Muito bom. 960 mil corredores foram analisados. E daí ele compara o tempo.
que é exatamente o que você falou. Então, split negativo entre quem faz entre 2 horas e 2 horas e meia uma maratona, apenas 10% de todos esses corredores fazem split negativo. Ou seja, os caras mais rápidos... Do mundo, 89,6%, né? 90%. 90% desses corredores mais rápidos fazem split positivo ou linear, não faz negativo. E daí, conforme vai aumentando o tempo, a gente vê que isso vai mudando. Então daí você pega aqui que ele coloca, quem faz de 4 horas até 5 horas, já chega a 25% dos concluintes fazem... Por quê? Porque daí esse cara também, ele se preserva. Exato. Ele é mais inexperiente, porque então ele chega no quilômetro 30 se sentindo mais menino. Por quê? Porque ele se conhece menos do que o cara que corre 2,15. Ou treina menos tempo. Então, esse cara, às vezes, ele até quebra. É mais difícil ele quebrar na prova. Por quê? Porque ele tem medo. Sim, esse é porque um o que corre a 3 horas e meia, 3 horas e 40, choque. 3 horas, esse cara ele já tem uma capacidade, naquele momento, desenvolvida muito melhor do que quem vai correr a 4 horas a 5. E não é melhor ou pior. A capacidade atlética dele naquele momento é muito melhor. E se é melhor, normalmente esse cara se conhece mais. E aí, na hora que ele se conhece mais, acontece, ele arrisca. Porque ele se conhece mais. Porque ele se conhece mais e ele tá mais treinado. Então, na hora que ele vai fazer 4 horas e meia, 5 horas, ele fala, putz, eu não sei como eu vou chegar no 30. Vou segurar até a meia. Ou a primeira maratona, né? Se split negativo fosse superior, o que a gente encontra é que os melhores do mundo não seria só 10% correndo negativo. Seria uma galera muito maior, porque afinal esses caras são os melhores do mundo. E aí se o mais lento faz negativo e o mais rápido faz menos negativo, você pedir negativo, você tá olhando de um jeito completamente... fazendo uma análise completamente equivocada. Você tá falando, cara, você tá falando pra ele imitar o cara mais lento, não o mais rápido. É isso. E se você diminuir ainda esse gap que você falou do quanto pode ser considerado linear ou split, e você colocar para 0,5%... Cai, não é nada, o cara tem que ser uma esteira. Cai para 6% dos profissionais de 30 ou de amador de 2 horas a 2 horas e meia que fazem split negativo. Ou seja, é a minoria da minoria. E aí você tá querendo que o amador imite esse cara, não faz o menor sentido. Por exemplo, eu fiz essa análise excluindo as 2 últimas Porto Alegre. Né? Eu fiz a análise dos anos anteriores, pré-pandemia. Se não me engano, 13% ou 14% dos corredores em Porto Alegre fazem negativo. E por que em Porto Alegre e não São Paulo? Porque Porto Alegre é plana, fria, tem os dados, as outras maratonas você não consegue fazer isso. Mais pessoas correndo rápido. Isso, então se você não consegue fazer isso nas outras maratonas as principais maratonas do Brasil, ali, São Paulo, Curitiba, Rio, enfim. Então, Porto Alegre tem essa de 13 a 14 fazer negativo. E quando você olha isso em função do ritmo da pessoa, você vê que é o mesmo padrão. 15% entre os mais rápidos e entre os mais lentos. A ideia de você pedir para alguém sair em ritmo, né, acelerando em split negativo, não encontra suporte em nenhuma análise que você faça. Nenhuma análise. Você tem que ignorar todo mundo e falar, não, negativo é melhor porque eu acho que é melhor. Não, daí não é análise, aí é puro chute, é pura torcida. O que talvez pode acontecer para, sei lá, para alguns amadores que priorizam o split negativo, é quando não conseguir uma frustração no final da prova. Isso é terrível. É que na realidade, quando você termina num split negativo, o que acaba acontecendo é que a sensação de prazer da pessoa é diferente. E não é só o tempo. É porque ela termina correndo mais rápido, ela termina mais dona da situação. Ela tem controle. Então, óbvio que é muito mais prazeroso você falar, eu vou apertar. Por mais que às vezes mude 2 segundos o quilômetro, porque a gente já tá exausto. E ultrapassando uma galera, né? Só que daí, normalmente, a maioria que diminuiu um pouquinho, a sensação de você estar correndo bem é muito boa. Então, para você vender isso também para qualquer pessoa, muito mais legal. Sim, mas olha que loucura, isso que você tá falando. Pô, o cara é, sei lá, segunda metade, o cara é 5 segundos mais rápido. Aí acontece de, às vezes, o cara não conseguir, e aí é uma satisfação grande. Acontece do cara não conseguir. A segunda metade do cara é 2 segundos mais lento, aí o cara quer morrer. Isso aqui, cara, que loucura. E daí ele ainda volta e fala, na próxima eu vou fazer split negativo, porque eu quebrei. Você fala, não, você não quebrou, você tentou fazer o seu melhor e de fato naquele dia você fez o seu melhor. Porque se você chegar no 30... Você não acelerou, né? Exatamente, você tentou. Então o que aconteceu? Você piorou muito pouco. Porque é o que você falou, 2 segundos por quilômetro é pouco, mas se a gente fazer vezes 21, a gente tá falando de 45 segundos aproximadamente.
de diferença da... E 45 segundos é linear, é quase a mesma coisa. Exatamente. Numa maratona. Exatamente. E daí, de fato, se você não puder... Só que daí, se ele termina esse mesmo corredor, ele termina apertando os últimos 2 km e correndo 10, 15 segundos mais rápido, ou ele faz 3 km assim, os últimos 3, ele vai achar que ele fez o split negativo por conta de 3 km que ele apertou e tirou 15 segundos. Só que ele não fez. Você entendeu? Uhum. Ele fez o quê? Ele manteve o ritmo até os 38 e nos últimos 3, 4, sei lá, ele apertou. E que tá tudo certo. Chegada, exatamente, mais gente, enfim, tava no controle dele. Ok, mas não é o split negativo que vai te levar a você ter a sua melhor performance. Exatamente. Esse que é o ponto. Eu peguei os dados também, eu peguei os de Porto Alegre e eu peguei os dados dos mundiais de 50 quilômetros. Campeonato Mundial de 50 quilômetros. Por quê? Porque maratona de 50, Balu? Maratona de 50 quilômetros. Porque eu peguei eu peguei o do Mundial de 50 quilômetros. Por 2 motivos. Primeiro que ele costuma ser em voltas, tipo voltas de 10 quilômetros, plano e frio. Então isso é importante para você comparar. Você não pode pegar uma prova toda acidentada ou no calor, porque o calor faz você piorar e a subida tira ali o controle. E quando você pega, dentre todos... Eu achei um cara que fez negativo. Então você pega os melhores corredores do mundo, 50 km, um cara fez negativo. Tá bom, mas os meus alunos correm maratona, tá bom. Mas os caras, os profissionais que correm 50 km, eles fazem 50 km por volta de 2 horas e 50. Ou seja, o amador, você tem que comparar aí, de novo, obedecendo a lógica de que a fisiologia responde ao tempo, a gente tem que olhar não como o Kipchoge corre. A gente tem que olhar como os caras que correm por 3 horas correm. A elite. Quando você olha a elite do mundo correndo por 3 horas, você vê que eles também correm positivo. Então, não adianta. Para onde você quiser olhar, você vai ver que o positivo ele é usado pelos melhores do mundo. Então, quando você tenta fazer o negativo, você vai contra a lógica. E 2, vai isso muito que o Orro falou, que eu acredito muito nisso. Que é você frustra o sujeito. Que o cara não consegue falar, não consegui. Não consegui. O cara fez, como o Rui falou, a melhor prova da vida dele e sai chateado. Você não tá entendendo. Você fez a melhor prova da sua vida. No final, você se arrastou a 10 segundos mais lento, tipo, brigando. Brigando pra perder pouco, né? E isso, tirou tudo, fez melhor tempo e sai chateado. Porque falaram pra ele que o ideal é negativo. Então... por onde você olha, você fala assim, cara, é um erro criar esse santo grau. Eu acho que negativo. E você acaba colocando, eu acho que depositando ou apostando, enfim, que você vai ter um controle de tudo que vai acontecer até o final do tempo que você acredita que você vai fazer. Impossível, né? Que é o que o Balu falou. Você vai fazer ali, mesmo num percurso dos 50 quilômetros, 5 voltas de 10... Na 4ª volta e na 5ª volta é um outro cenário. Sim. Mesmo que ele tivesse descansado, ele começasse naquele momento. Já passou 1h20, 1h30. Então se larga às 6 e você vai começar a correr às 6 ou às 7h30, já muda. Porque às 8 horas é um outro cenário. Então você largar uma maratona e você falar assim, não, beleza, daí lá no 30, e se chover? E se entrar um vendaval? Porto Alegre esse ano, tava um baita vento. Eu vou acreditar que na hora que eu pegar ali o Guaíba, 4, 5 quilômetros até a chegada, com o vento na fuça, eu vou conseguir apertar? E às vezes você larga 15, calor. Aí tá 19 graus. Não, que 15, 19 às vezes é pouco, né? Sim, tem lugar, às vezes que você larga... Europa, né? Exato. Berlim, se eu não me engano, acho que a gente largou a 18, 19, terminou a 24, 25. Cara, são 6 graus, 5 graus, é muita coisa de diferença. Tem mais umidade, ou mais seco, mais menos vento. gente, encarando mais Exato. vento. Então, assim, são tantas variáveis que eu acho que, na realidade, se você entende como você pode executar os seus treinos, você vai executar a sua prova, você não vai ficar fazendo. Porque criou-se, eu falei em outro episódio aqui, criou-se um estigma de que africanos, principalmente, só gostam de fazer treino longo blocado. Né? 40 minutos assim, 40 minutos assim, 40 minutos mais forte. Não é, cara. Não é. Eles fazem um único treino assim. Só que daí tem vários outros que eles fazem. E aquilo ali eles estão fazendo, não é porque assim, porque é importante fazer split negativo. Não, não é. É porque na realidade é para ele correr 2 horas e meia. Se ele fizer 2 horas e meia no ritmo que ele faz, ele correu 55 quilômetros.
E o desgaste é absurdo de gigantesco. Então ele vai fazer o quê? Eu vou aplicar velocidade no final do meu treino longo, quando eu já estiver cansado. É esse o objetivo daquele treinamento. O objetivo do sobrão que a gente brinca dos africanos é esse, né, Balu? É correr 2 horas, 2 horas e meia, mas ele fazendo a última meia hora ali um pouco mais firme, que é o quê? É ele com o corpo cansado, ele colocar o corpo para produzir. Por quê? Porque ele sabe que no final de uma prova, ele vai ter que fazer força cansado. E pode ser que ele não produza. Não porque ele simplesmente ele tem que fazer a prova inteira, o progressivo. O profissional, ele sempre vai passar a maratona. Agora todas as provas. É 1-2 que eles passam. Porque assim, se dobrar dá 2-4, o cara que ganha faz 2-3. Daí ele vai fazer um pouco negativo. Ele vai fazer um split, pode ser que ele faça um split negativo. Mas se ele quiser tempo, como o Bekele fez, ele fez também em Berlim 2019, foi um split negativo. Mas por quê? Quem acompanha vai saber. Porque nem ele estava confiante da prova que ele poderia fazer. Ele não liderou boa parte da prova. Ele foi dos 25 em diante que ele foi pra frente. Porque ele chegou, como ele sempre chega, meio machucado, meio com dor, meio 100% de certeza de que ele poderia performar. Então ele falou, vou ter que ir com a galera, se eu quero disputar, eu tenho que ir com a galera. Foi o que ele fez em Londres. Vou até pelo menos a meia, e lá ele se conhece, ele fala, vou ver se eu consigo ir ou não. Mas ele não foi para ganhar. O Kipchoge em Berlim em 2022 foi para bater o recorde mundial dentro da maratona. E não conseguiu. Para baixar das 2 horas. Para baixar das 2 horas. E não é que, mas é que não tinha ninguém puxando ele. Mas não tem nada a ver. Esse cara ele não precisa de ninguém ali naquela hora. Nada, né? Ele não precisa disso. Ele vai ter companhia, ele vai ter pessoas do lado que vão orientá-lo. Mas na hora da disputa, você pode ter certeza que se tivesse alguém até os 30 do lado dele, 35, que ele não teve esse ano, provavelmente, se ele olhasse para o lado e soubesse que esse cara era bom, antes de chegar na meia ele não ia passar para 59. Ele só arriscou passar para 59 porque ele sabia que todo mundo estava correndo com ele, ninguém tinha corrido melhor que 2,3. Então ele sabia da capacidade dele, correu para 59 e falou, se eu quebrar e correr para 1,4, que para ele é quebrar, ele ainda corria o risco de ganhar. E ganharia, porque o segundo fez 2,5. Acho que ele correu ali só contra ele mesmo, né? Total. Só contra ele mesmo. E na tentativa de baixar de 2 horas, bem nessa conta que você falou. Assim, se eu fizer 1 hora na segunda, que vai ser positivo... Dá 1,59 ainda. Né? Então ele tinha uma margem. E para ele correr 59, não é que é leve, mas não é uma insanidade. É forte, mas não é uma insanidade. Você fala assim, ele chegou no limite. Não, mas ele trabalhou o mais perto do limite possível, acreditando que ele poderia sustentar aquilo por mais tempo. E é um cara que se conhece como poucos na história. Então, essa ideia de que você... tudo bem você ter um grupo que fez, principalmente mais iniciante, que faz positivo, ou mesmo um cara mais avançado que fez positivo, que faz negativo, perdão. Tudo bem essas pessoas fazerem negativo, porque, cara, errou, todo mundo erra em prova. Você fez um negativo crasso de 5 minutos, beleza, cara, aprendeu, saiu muito lento. Ou um cara mais rápido ali, 3 horas, o cara fez, 30 e depois fez 1,29. Beleza, você fez negativo, porque tem um enorme grau de incerteza na maratona. E tá tudo bem, cara. Às vezes você vai errar pra mais, às vezes vai errar pra menos. Mas na real não tem um número exato, né? No negativo de falar, pô, se a segunda metade ali baixou 1 minuto, esse é o número... ou é 30 segundos. Então, como ele falou, tem lá o finlandês, né, que você falou, né? Sueco, que é o desgraçado aí que falou... Irlandês. Que ele falou que o cara calcula que às vezes 1-2 minutos acima, calcula como se fosse linear. Mas isso daí é já muito mais uma visão até pro profissional. O amador, se ele fizer 1 segundo melhor, ele vai falar que ele fez split negativo. Não é crítica, mas ele vai falar, eu fiz split negativo. 12 segundos de uma meia para outra. É isso. Mas o que eu acho que às vezes me chama a atenção é que assim, as pessoas elas acreditam que aquilo é fundamental e elas acabam muitas vezes assim, colocando um peso tão grande naquilo ali que não vai mudar nada. E ela não está muitas vezes disposta, que eu acho que esse é um ponto fundamental. Ela não sabe, às vezes, de como ela vai reagir no final da prova, para quem faz um split negativo. Por mais que ela acredite que ela possa, mas ela não sabe como ela vai reagir. Porque a gente sabe, todo mundo fala o muro. Não, o muro, gente, não é que você vai sair dos 4 para 4,5. Você vai sair dos 4 para 5. Na hora que você quebra,
não é 10 segundos. Na hora que você quebra, você azeda. É tipo o Rodrigo em São Paulo. Não, mas é verdade. Sim. É mais de 1 minuto, é 1 minuto e meio. Na hora que azeda mesmo é isso. E eu acho que essas pessoas, às vezes, elas querem ter tanto controle daquilo e tem um medo dessa coisa, do quebrar, do sentir uma barreira mais difícil. Porque é difícil você lidar. Teve uma aluna nossa agora que foi fazer a primeira maratona, fez super bem, 3:32, se eu não me engano, em Chicago. Primeira maratona, há 1 ano e meio atrás veio correr, não corria quase 6:1. Prova linda, 3:32, mulher linda, puta prova. Ela falou, fui bem até os 38. Nos 38, cara, eu não aguentei e eu tive que andar. E não é demérito nenhum, mas você saber lidar com essa sensação de vou andar, não vou andar, e a decisão que você toma, você tem que estar muito firme no que você quer fazer. Muito firme. E não é... Porque, óbvio, ela fez o ritmo que tinha que fazer. É difícil, para quem faz maratona vai entender, parece meio subjetivo demais eu falando aqui, mas é muito difícil na hora que azeda, que o caldo entorna ali, você fala assim, não, eu vou continuar. Você tem que estar muito afim. E se você está cansado porque ela vinha fazendo uma prova linear, é mais difícil. Se ela passasse a meia para 1:50, ao invés de 1:46 que ela passou 1:45 alto. Ao invés de ela passar para 1:45, ela passa para 1:48, 1:49, provavelmente ela ia chegar no 38, não ia estar com essa sensação. Porque 3 minutos numa meia maratona é muita coisa. São 9 segundos por quilômetro. É muita coisa. Então, eu acho que esse medo, às vezes, de chegar ali, sabe? Todo mundo fala, não, que tem um muro, não, que você vai quebrar, não, que não sei o que lá. É o medo de você não saber, às vezes, como você vai se comportar, como a tua cabeça vai se comportar, como você vai encarar aquela situação. E você se conhecer. Porque se você não se conhece, fala, cara, deixa eu ir com calma, deixa eu segurar um pouquinho, eu não vou arriscar tanto agora, né? Por quê? Tantas pessoas, de fato, passam uma meia maratona no melhor ritmo da vida. Porque ela está dentro da maratona, porque ela está extremamente treinada, ela tá bem, e daí, azedei, que não deu para fazer split negativo. Você fala, não, é que daí você quis fazer o seu melhor tempo, ou inconscientemente você fez o seu melhor tempo de meia maratona, e é muito forte. O meu ritmo de meia maratona não pode ser o meu ritmo de maratona. Se não é do Kipchoge, não vai ser minha, né? Não vai ser nossa. Então, eu acho que essa leitura do que você faz no treino, do que você desenvolve a sua capacidade. A gente gravou um episódio aqui falando sobre entender as fraquezas que cada um tem que trabalhar mais. Na hora que você faz isso, você está muito mais apto a fazer uma prova linear e exigir e colher 100% do que o teu corpo pode te dar, do que se você sair muito mais na boa. Eu acho que é esse que é o caminho. Poxa, mas dá pra fazer? Não dá pra fazer, óbvio que dá pra fazer. Dá pra fazer tudo. Dá pra fazer, e não quer dizer que não vai fazer uma prova boa. A gente só está querendo dizer que o gasto de energia físico e o gasto de capacidade mental de sofrimento, ele é muito maior se você ficar tendo variação de ritmo. Se você entra num equilíbrio, tem hora que você desliga. Você nunca vai ver um atleta que todo mundo fala, né? Tô em estado de flow. Você não vai ver um atleta entrando em estado de flow na hora que ele tiver que fazer variação de ritmo. Exatamente. Né? Que uma das características do flow é justamente você... esquecer, desligar. Exatamente, desligar. Então você só vai ter isso e ficar alternando o ritmo. Não existe. Exatamente, né? Ou falar, poxa, agora eu tenho que parar mais rápido. Não, é teu corpo e tua cabeça fazerem aquilo de uma forma automática, sem você ter que pensar. Exatamente. Entendeu? Então, vai ser isso. Agora, na hora que você vai ali pro tempo, cara, não tem como. Você tem que ter esse controle muito grande e a maioria dos amadores não tem. E daí ele prefere tirar o peso, né? Tirar um pouco da carga ali do início da prova. E voltando ao que você falou no começo, o 5 e o 10 não te dá tanta margem para isso. Porque por mais que você passe 5, 10 segundos acima no primeiro ou segundo quilômetro, daí, imagina uma prova de 5. Você tem que tirar 10, 12 segundos em 3 quilômetros. Sendo que você já tá, isso no máximo. Você já tá, com a corda no pescoço, então fica muito mais difícil. Então, assim, os números que eu trouxe, que o Balu até falou ali, 26 provas. Eles analisaram 26 chegadas de maratonas, né, inscritos, concluintes, de 26 provas internacionais. Nova York, Boston, Chicago, as principais, e várias outras que tinham 40, 50, 30 mil pessoas correndo. E a gente vê que você colocando, na parte mais boazinha, mais legal,
10% dos corredores. Por isso que não faz o menor sentido você falar para um amador fazer isso, cara. Você falou assim, cara, os melhores do mundo, só 1 em 10 conseguem. Você acha que o Zezinho, que você dá treino 3 vezes por semana, 48 anos, você acha que vai conseguir fazer o que os melhores do mundo não conseguem? Você não acha aqui, no Brasil, esse exemplo que você deu, você não acha que isso talvez parte mais do próprio amador que vê o amigo fazer alguma maratona e quer fazer do que o treinador? Eu acho que é mais de treinador. Mais treinador? Observando assim, puro chute. É que eu acho que é uma informação que só chega para aquela pessoa que vai fazer maratona normalmente pelo treinador. Isso, exatamente. Você entendeu? Eu acho que os acho termos... Que é um debate que não existe fora. Entendeu? Eu acho que os termos, assim... Tem termos que voam na rede social. Então as pessoas falam, meu pace foi tal, não sei o que lá, tal. Beleza. Mas o split negativo, eu acho que começou... eu acho que começou vindo ali, sabe? Pô, você fez a prova e fez split negativo, que não sei o que lá. Daí você fala... você vê os profissionais, cara, mesmo no triatlon. O cara ele tem que se conhecer para fazer o mais linear possível, né? Ele se entender. E no triatlon ainda é mais complexo ainda, porque o triatlon ele começa a correr, seja no sprint ou no Ironman, já solicitado. E mesmo assim, você vê que os caras eles são muito lineares. Não, eles não usam a referência de split. Não, pelo menos que eu saiba. Imagina, não. Eles vão 100%, o quê? O que eu tenho que fazer agora é quanto tempo eu aguento esse ritmo até o fim. E você vê direto, mais do que o corredor. Ele vai o tempo inteiro controlando. Por quê? Porque, pegar o exemplo do Mundial desse ano, o Gustav Iden correu para 2 horas e 36 a maratona. Esse é um cara que sem pedalar e sem nadar, vai correr uma maratona para 2:20, 2:18. Então ele tem velocidade para isso. Então se ele não se controlar, ele vai, o quê? Ele vai azedar. Mas ele sabe que não é assim, eu tenho que guardar para o final. Não. Eu tenho que fazer o quê? Tô em tal ritmo, eu aguento. É isso. A leitura é essa. Esse ritmo eu consigo até o fim? Então é esse ritmo que eu tenho que ir. E esses caras são muito confiantes. Eu falo, meu, aguento. Aí no final ele, cara, não aguenta, vai quebrando um pouquinho, mas fazendo força. Vai lutando pra perder 2, 3, 4, 5 segundos por quilômetro, que não é nada. O cara não entra numa prova, não, vou acelerar no final e ficando pra trás. Você tá louco? Não posso ficar pra trás. Até porque, né, Balu, até pra gente finalizar aqui, eu acho o profissional, muitas vezes, ele, como a gente falou, ele tá olhando pro lado. Isso. Tirando o Kipchoge hoje, esse ano em Berlim, mas a grande maioria das provas vai começar a definir depois dos 35. O Kipchoge foi antes esse ano, mas até os 35 sempre tem uns 6 correndo junto. E daí quando você tá correndo, você vai falar assim, pô, eu vou arriscar fazer os 2, 3 últimos mais rápido. Será que esse maluco que tá do meu lado aqui não é um cara mais veloz do que eu? Porque se o Mo Farah fazer isso na pista, por que um outro maratonista não pode fazer? Cansamos de ver a chegada de maratona aqui. E quem disse eu vou conseguir alcançar o cara, né? O cara meteu um quarteirão, né? Não, mas mesmo que esteja do lado, Balu. Assim, você entendeu? Sim. Não, eu tô imaginando vocês, não, eu vou me conservar pra acelerar e deixar eles irem, porque eu vou... Aí eu falei assim, quem disse que eu vou tirar esse quarteirão dele? Vai correr olhando pra trás. Esses 20, só 20 segundos. Então, 20 segundos em 5 km é 4 segundos por quilômetro. Quando a perna já tá bombeando. Exato. Né? Então, assim, se a gente colocar nós 3 aqui, eu tenho uma característica de velocidade, você tem outra e o Rodrigo tem outra. Normal. Se a gente chegar no final de prova, os 3, um do lado do outro, vai ganhar quem? O mais veloz. E, desculpa o termo, quem tem mais culhão. Então, é o cara que consegue, que é o que eu falei da maratona, é o cara que consegue apertar na hora que tá ruim, mas é o cara que tem mais velocidade. E daí você acha que o profissional vai arriscar isso? Ele não vai arriscar isso. Não pode arriscar o prêmio dele, a vitória dele. Eu acredito que eu treinei sprint. Ele fala, não. Você treinou sprint fazendo 18 km, 20 km. Não correndo 40 nas costas, né? Então acho que acaba sendo um pouco isso. Então, óbvio, não, a gente fala aqui, como eu falei brincando, que é o plano ideal, a maneira perfeita de você fazer a prova, que teoricamente te deixa numa margem mais correta e mais segura de você ter sucesso. Não necessariamente que é uma regra unânime, mas os números mostram que a grande maioria das pessoas tem que fazer uma prova mais linear. Ou levemente, passou para o que o Balu falou, 1:30 e 30 segundos, 1:30 e 1:31. Você fala, cara, 30 segundos em 21 km, é 1,5 segundos. Às vezes você até pode achar que você tá no mesmo ritmo, porque só a hora que você dá o lap que tá meio que marcando diferente. Você marcou 5 metros para frente ou 5 metros para trás, já muda esse 1 segundo, né? Ou o GPS não tá pegando legal, enfim. Tem uma série de coisas aí que às vezes acontece. Então acho que vale a pena vocês ficarem atentos aos sinais e à evolução do treinamento
e quando forem fazer as provas, principalmente meia maratona para maratona, mais até maratona, é que vocês entendam e encarem que o split negativo, ele não necessariamente vai extrair o seu melhor. Mesmo você apertando. Eu, na minha primeira maratona, eu fiz isso. Nos últimos 6 km, eu corri 4 por 1000. A média tinha dado 4,13, deu 4,13, 4,12. Tá? Deu 2,86 a prova. Eu passei para 1,29 e 1,27. Mas por quê? Porque eu fiquei com medo, literalmente. Primeira vez, tal. Passou a meio, eu ainda fui, tava correndo com um amigo, ele falou, não, vamos. Eu falei, não vou. Ele foi, apertou. Nos 36 eu parei e pensei. Falei, pô, eu consigo dar uma volta na USP na pegada. Daí eu apertei e finalizei os últimos 6 km 4 por 1000. Mas assim, extraí o meu melhor? Não extraí. Não, eu tenho certeza. E na época eu tinha certeza absoluta que eu não extraí. Tanto que eu tava chegando... Joga mais na segurança, né? Então, mas que não tem problema nenhum. Não, Mas daí a análise que você tem que fazer para uma próxima, como você falou da sua aluna, eu acho que é essa. Você olhar e falar, opa, tá vendo? Numa próxima, em vez de eu sair para um 29, posso sair para um 28, um 27. Então, exatamente. Você tira um minuto e meio na primeira, você mantém na sobrevive na segunda. É isso, já vai dar melhor, já vai tirar 2 minutos aí no tempo. Eu penso isso. Então acho que acaba sendo muito isso. Então acho que vale a pena que todos vocês pensarem, inclusive a maneira de vocês analisarem o treino de vocês, vai fazer com que vocês tenham muito mais chance de acertar, de serem assertivos no ritmo que vocês têm que fazer e ter o resultado que vocês buscam. Então, espero aí que a gente tenha contribuído. Se discordar, também pode mandar aqui no Instagram, posta, manda aí, não tem problema nenhum. Mas a gente, se quiser também, daí avisa que a gente manda aqui o link desse estudo para vocês verem. Tá bom? Valeu, um abraço.